quando a gente vai no cerne da comunicação não violenta, a gente chega que ela é um caminho muito espiritual, né? Principalmente agora tu tá lendo o final, eu recomendo todas, gurias, leiam esse livro, sabe? Leiam, releiam. Nossa, já perdi as contas de quantas vezes eu já li o livro. O básico, enfim, o, o clássico, né? Porque ele fala muito dessa conexão, né? Que é a nossa essência, né? Que é essa essência compassiva, assim. E, então, realmente, a gente chega num ponto em que ele fala, inclusive, o Rosenberg, ele falou, né, que a CNV, ela é muito espiritual, mas ela é uma espiritualidade sem ser uma religiosidade, né, não é a religião, não sei do que, não, é para todas as religiões, inclusive, têm, em princípio, esse mesmo princípio, né, da compaixão, que a essência humana é compassiva, né? É porque tem esses aqui também que são muito bons também, ó. Vivendo a comunicação não violenta, linguagem de paz no mundo de conflitos. Tem uns outros pequenininhos também, maravilhosos. Então, para quem gosta, assim, tem muito assunto, tem muito material disponível, né? É que eu digo que esse aqui é o primeiro, né? Tipo, é o primeiro que veio para o Brasil e é a leitura complementar, é a principal, né? Tipo, tudo, a essência do que é a CNV, ela tá aqui, né? Então, é muito interessante essa possibilidade que a gente está tendo aqui de ser um grupo em que a gente vai trocar e vai poder experienciar isso, né? Porque o bom mesmo, o ideal é os grupos, né? Quando a gente consegue ter um grupo de frequência de estudo, de conseguir aprofundamento, porque são sistemas de apoio, inclusive, que a gente chama na CNV, né? A gente pode sair daqui hoje sendo um sistema de apoio, né? Onde, quando uma tiver com alguma dificuldade, a outra pode estar ali para escutar, uma escuta empática, né? Está se fortalecendo nesse caminho, porque, como eu falei, é um caminho, é simples, mas não é fácil, e é um processo. E tem vezes que a gente está há anos e anos ali estudando, treinando, praticando, e quando vê, a gente vai lá e escorrega de novo. Então, assim, faz parte da vida, sabe? Eu gosto muito de falar, até porque, como professora, né, eu me sentia muito um peso ainda maior. Pensem, né? Tipo aquele juiz que a gente tem interno que fica dando aquela chicotadinha, né? Então, às vezes, de inclusive ser cruel comigo mesma, né? Tipo, como que eu, professora, não sei o quê, CNV, pego, vou lá e falo isso, e faço não sei o quê. Bom, errei, sinto muito, né? Vai lá, te corrige, pede desculpa para a pessoa e diz, olha, eu sou só um ser humano, né? Quem sou eu para querer o Rosenberg, que era o Rosenberg, ele volta e meia, ele se tropeçava e se perdia, e estava ele mesmo se emaranhado no processo. Quem sou eu? Que nem eu brinquei esses dias, estava lendo que o Bert Hellinger, com 90 anos, ele falou que ele ainda tinha problemas com a mãe dele. Eu falei, ufa, gente, ai, que bom, que alívio, né? Que a gente acha, é isso, a vida é um processo, né? Não tem, quando chega o ponto final é porque terminou mesmo, né? Então, é muito bom a gente poder ter um sistema de apoio e que esse grupo vocês possam permanecer conectadas, né? Fazer um grupo de WhatsApp ali, se trocarem entre vocês, se apoiando nessa caminhada. Eu acho que seria bem interessante nesse sentido, assim, de vocês estarem compartilhando, né? Vocês que decidiram essa turma de aprofundamento aí. E então vamos lá. Então eu vou começar convidando vocês para uma primeira, como eu falei, né? Eu acho que a gente não pode oferecer nada que a gente não tem. Então a gente vai trabalhar muito hoje, a gente vai trabalhar muito a questão da presença, né? O que é empatia? Empatia
nas definições da CNV, porque tem gente que confunde empatia com solidarizar-se, né? Como vocês já devem ter visto no vídeo, acho que eu comentei na outra aula, né? Da gente se colocar no lugar do outro, mas isso justamente nos tira do quê? Da presença, né? De estarmos aqui. E o que acontece, né? Ainda estava esses dias a gente estava vendo estudos assim que estão vendo, né, o pessoal que leva a CNV nesse sentido profissional também, né, que o próprio Marshall mesmo ele indica, não tem como tu praticar CNV sem praticar essa presença. E aí, como você vai praticar isso? Bom, você vai praticar conforme for melhor para você, né? Então, o Marshall mesmo dizia, ele não tinha um jeito definido. Ele, às vezes, podia ser caminhar, às vezes podia ser meditar, às vezes podia ser respirar, às vezes podia ser dar uma volta no parque, enfim, né? Cada um vai saber como conectar com essa presença. Mas a ideia, basicamente, seja mindfulness, que nem eu estava vendo esses dias, o evento era de mindfulness e CNV. Então, não importa qual a técnica, mas a ideia é a gente sempre que a gente for se preparar, né, para tanto para avaliar o que a gente está sentindo, a gente está muito agitado, a gente está muito nervoso, a gente está muito precisando de um tempo, a gente poder se oferecer essa presença, se oferecer esse momento, e tanto quanto a gente sente que chegou o momento da gente conversar com alguém que é importante. Então, a gente praticar, né, esses exercícios de presença. E até mesmo quando, em alguns momentos do dia, parar e sentir. Só respirar. Como é que está meu corpo agora? Tem alguma tensão? Que sentimento está passando? O que está dentro de mim agora? O que está vivo em mim agora? Essa é uma pergunta muito bonita da CNV, né? O que está vivo em mim agora? Então, para convidar vocês para a gente entrar nesse lado que é mais intuitivo, que não é tão cognitivo, que a gente vai né, entrar para o campo dos sentimentos, vai entrar para o campo das necessidades. Então, eu vou convidar vocês para a gente fazer juntas uma prática respiratória, uma prática de meditação, para a gente trazer essa percepção para o corpo, trazer essa percepção para a presença, tá? Então, agora eu vou convidar vocês para sentarem, se possível, ou enfim, como estiverem com a coluna bem ereta, relaxada. Eu vou botar uma musiquinha aqui, vocês podem ir fechando os olhos. Então, vou convidar vocês para fechar os olhos um pouco, inspirar bem profundamente. Retém o ar e contrai os esfínteres e exala, relaxa. Fica um pouquinho sem ar, contrai lá embaixo, pelve, baixo ventre, e inspira. Enche bem os pulmões cheios de ar e contrai. Contrai lá embaixo, pressiona lá, pelve, esfínteres, e exala. Retém um pouquinho sem ar, pressiona novamente, inspira. Última vez, pulmão bem cheio de ar e contrai, esfínteres, pelve, baixo ventre, exala. Retém sem ar, contrai. Lentamente, relaxa, inspira. E a gente vai fazer uma respiração alternada para a gente limpar as fossas nasais. Então, a gente vai pegar a mão direita e vai fazer um L. Então, olhem aqui um pouquinho para mim. Vou interromper um pouquinho a música para vocês me verem melhor. Só para a gente fazer essa primeira parte. Depois da meditação, a segunda parte eu vou fazer só com a música, tá? Então, vai ser assim. A gente está com a mão direita levantada, então o nosso polegar está na narina direita,
e o indicador na narina esquerda, certo? Então, vou inspirar à esquerda, bloqueio, exalo direita. Só que vai ser um movimento fluido, vai ser... E quando eu soltar o ar, eu solto como se eu estivesse limpando o nariz, tá? Então, vamos lá. Começou, então. Inspira, direita, exala, esquerda. Vai no teu ritmo, não precisa ter pressa. Pode, se conseguir, fecha o olho, e concentra no ar que entra, que sai. Inspira, retém um pouquinho o ar, exala. Retém um pouquinho sem ar, relaxa a mão, concentra um pouquinho no ponto entre as sobrancelhas. Percebe como é que ficou o teu corpo e a tua mente depois dessa respiração. E lentamente vai abrindo os teus olhos. E a gente vai fazer agora para o outro lado. Então, agora a mão esquerda vai fazer o L. Vou bloquear o polegar esquerdo, a narina esquerda, e vou inspirar pela direita e exalar pela esquerda, ok? Então, vamos lá. Inspira, exala. Se perder, lembra que aonde está o indicador é onde eu inspiro, onde está o polegar eu exalo. No teu tempo. Inspira, retém o ar. Contrai. Exala. Retém sem ar. Contrai um pouquinho lá embaixo de novo. Relaxa, inspira. E foca a tua visão para o ponto entre as sobrancelhas. Percebe como é que ficou o teu corpo, a tua mente, depois desse exercício respiratório. E agora, vocês podem abrir os olhos lentamente e me olhar um pouquinho aqui, e eu vou explicar como é que vai funcionar essa nossa próxima parte da meditação. A gente vai bloquear a narina direita com o nosso indicador direito, tá? Quando a gente bloqueia a narina direita, o que acontece, né? Cada narina, ela tem uma conexão com o hemisfério oposto, cerebral oposto. Então, a narina esquerda, ela está conectada com o nosso hemisfério direito, que é o nosso lado mais intuitivo, mais sensitivo, o nosso lado de energia yin e nossa energia feminina. Todo mundo tem, inclusive os homens, né? É a nossa parte mais de intuição. E a narina esquerda, direita, desculpa, ela está ligada ao hemisfério esquerdo, que é o nosso raciocínio lógico, que é essa coisa mais racional, a energia yang, energia masculina, né? É essa coisa mais pragmática, mais essa coisa que às vezes a gente precisa ter. Por exemplo, você está dirigindo, né? Você não vai querer estar com o hemisfério. É bom estar os dois equilibrados, né? Mas você tem que escolher um, é bom estar bem alerta nesse instante, né? Então, esse exercício agora a gente vai fazer, a gente vai conectar com esse lado mais
intuitivo, mais sensitivo, porque a gente vai falar de sentimentos, de necessidades, e então vamos entrar nesse campo das percepções do nosso corpo, certo? Então a gente vai bloquear a narina direita e a gente só vai inspirar pela esquerda. Só que tem uma coisa, meninas, quando vocês estiverem inspirando, vocês vão contar mentalmente até 10, se conseguir. Ai, prof, não consigo. Tudo bem, vai até onde tu consegue. Mas eu vou mostrar aqui. Primeiro só olhem, tá? Como é que é. Então, a gente vai inspirar contando mentalmente até 10, ou até 4, até 5, até 6, até onde conseguir, inspirou. E vai soltar a mesma quantidade, só que soltando ar pela boca. A boca, os lábios no formato arredondado. Então, por exemplo, se eu inspiro em 10, eu vou soltar pela boca em 10. Se eu inspirei em 4, eu vou soltar em 4. É a capacidade de vocês mesmos, é gentileza, né? Então, CNV com a gente mesmo. Não precisa, ai meu Deus, eu tenho que ir até 10 e não consegue, tudo bem, vamos lá, né? Então, vou fazer aqui então só para vocês verem e a gente vai, ó. Só para vocês verem que eu inspirei e exalei na mesma quantidade de tempo, tá? E aí, vocês vão respirando assim. Inspira, exala pela boca, e vai chegar um momento que eu vou dizer assim: agora, inspira e exala só pela narina. Daí, né, mesma coisa. Daí já não precisa mais contar. Nesse momento não vai precisar contar. Daí vai deixar fluir a respiração, inspira e exala só pela narina. Aí depois a gente vai ficar uns minutinhos voltando a respirar com as duas narinas, tá? Mas eu vou guiando vocês nesse processo, então fiquem tranquilos. Agora a parte era mais para mostrar como é que vai funcionar a respiração. Então, então bloqueando gentilmente a narina direita com o dedo indicador da mão direita. Pode fechar os olhos e vai, então, agora inspirando, se possível, contando até 10, e exala no mesma quantidade de tempo da tua inspiração.
E agora vai inspirando e exalando só pela narina, e não precisa mais contar. Segue o fluxo natural da tua respiração. Inspira e exala no teu tempo. Só apenas pela narina esquerda. Segue bloqueando a narina direita e segue o fluxo da tua respiração. E agora vai soltando e vai inspirando pelas duas narinas. Vai sentindo, percebendo o teu corpo. Vai sentindo e vai passando pelo teu corpo, pelas tuas emoções, lembrando do seu dia. Faz o exercício de que como você estivesse voltando. Como é que você estava desde o momento, desde que você acordou, até sentar aqui na aula, chegar aqui hoje. Vai fazendo essa recapitulação, como é que foi o teu dia, e vai voltando para trás mais um pouquinho. Vai voltando para a tua semana, vai revisando, vai passando um scanner nos teus dias, como é que você estava, como é que estavam os seus sentimentos, você conseguiu dar espaço para eles, ou a semana estava tão corrida e atarefada que você quase não conseguiu poder dar vazão e percepção para esses sentimentos. Vai sentindo como é que você está. Inspira bem profundamente e percebe o que está vivo em você agora.
profundo, retém o ar, exala, retém um pouquinho sem ar, inspira lentamente, vai abrindo os olhos. Tá todo mundo se sentindo bem? Então, tá. Então, agora a gente vai fazer um exercício que o Marshall falava uma coisa muito engraçada, que ele falava assim, que um dos maiores acordos de conivência social que a gente tem é quando alguém pergunta para a gente, e aí, tá tudo bem? E a gente fala, tá tudo bem. Como é que você tá? E a gente responde, tá tudo bem. A gente pode estar estressado, cansado, irritado, mas alguém simplesmente faz essa perguntinha mágica, a gente olha para a pessoa e diz, tudo bem. É normal, a gente, né, acho que todos, a nossa criação, hoje eu vou convidar muito vocês para a gente olhar, assim, para às vezes essas coisas que a gente traz, assim, é cultural, né, porque sempre quando a gente, desde que a gente era pequena, a gente compartilhava algo com alguém, alguém nos dizia alguma coisa. Então, é como se a gente recebesse, internalizasse aquela mensagem. Se alguém vem compartilhar algo comigo, eu tenho que dar uma resposta para ela, né? E talvez a CNV venha nos deseducar de dizer, não, não precisa, te esvazia. No máximo, se tu sentir, se é o caso, dá um abraço, oferece um olhar, um sorriso e dizer, eu estou aqui contigo, né? Se não, marca uma consulta e a gente vai lá e conversa. Tô brincando, mas é isso. Porque vocês vão entender que é muito importante esses momentos de presença. Quando a gente não está na presença, senão é muito fácil a gente acabar sendo sequestrada, né, pelos nossos sentidos. Por exemplo, se eu estou muito cansada, ou se eu estou com fome, por exemplo, sei lá, eu tendo a ficar meio irritada, né? Essa é a minha tendência. Como tipo 8, a minha forma de reagir, às vezes, ao cansaço, à fome, é ficar irritada, né? Então, se eu tô nesse momento e eu não tô com consciência que eu tô cansada, que eu tô com fome, né? Porque que acontece? Quando a gente está nesses momentos extremos, acontece uma coisa, né? Que a gente fala o sequestro da amígdala. O que é isso, né, Marcela? Pelo amor de Deus. É quando a gente, literalmente, a gente vai lá para o nosso instintivo, né? A gente vai lá para o nosso cérebro mais instintivo, o cérebro reptiliano, e que a gente vai ficar atento à nossa, né, a suprir essas necessidades que são fisiológicas e são primordiais da nossa sobrevivência. Então, nesse momento, eu não vou conseguir estar conectada com uma calma, com oferecer empatia para alguém. Talvez não vou conseguir oferecer empatia, nem se eu não conseguir nem olhar para mim que eu estou agora, naquele momento, e me respeitar e suprir aquela necessidade, eu não vou conseguir fazer isso pelo outro. Vocês veem sentido nisso que eu estou falando, assim? Se eu estou nessa, né? A gente é capturado. E o que acontece? Acontece que a maioria das vezes a gente está cansado, a gente está com fome, a gente está não sei o quê, mas a gente sempre acha que pode dar um pouco mais. E acontece o quê? Briga, discussão, desentendimento. Por quê? Porque a gente não está pronta para aquilo, sabe? E às vezes quando vê um Mike saiu meio torto e quando vê já ferrou tudo. Então, isso é muito importante, esse exercício. A gente trazer essa consciência para o corpo da gente, para as nossas emoções, para a gente conseguir saber, bom, agora eu posso ter essa conversa, agora eu não posso ter essa conversa, né? Então, a gente vai usando estratégias, assim, por isso que eu gosto de falar, assim, é durante o dia, né? A gente ir das nossas fugas, né? Vai no banheiro, respira, tomar uma água, percebe, como é que é o meu corpo agora?
tô com alguma tensão em algum lugar, pescoço, costa, porque o corpo da gente vai falando para a gente como é que a gente está, né? E irem ficando atentos às percepções. Esse é um caminho importante, né? A gente poder trazer essa consciência. É isso, né, gente? A gente traz muito, né, os modelos, né, que a gente aprende. Como é que a gente aprende a expressar sentimento? É com a nossa família, né? Ou a gente aprende, ou a gente não aprende, né? Ou a gente aprende de um jeito que quando vê é como a mãe, como o pai, que nem eu trouxe ali na meditação, né? Às vezes a criança tá chorando, daí o pai e a mãe falam, ah, mas não é nada, para de chorar. O que que a criança internaliza? Bom, eu não posso expressar o meu sentimento, porque se não é nada, então, tipo, a pessoa vai o quê? Vai diminuir o sentimento, né? Ou se fica raiva, vai para o quarto de castigo, né? Não é olhado para aquele sentimento da criança, né? Não é porque os pais são horríveis, sei lá o que, não, é porque que nem a gente brinca, nós temos uma amiga minha que trabalha com infância falou assim, a gente estuda para várias coisas, né? Mas a gente deveria estudar também para ser pai e mãe, né? Para entender minimamente o desenvolvimento infantil e saber o que que aquela criança precisa quando ela está com raiva. Mas o que que acontece? As pessoas não sabem, as pessoas não são preparadas, as pessoas não entendem desenvolvimento infantil e muitas vezes ela vai acabar o quê? Usando, modelando, né? Aquela coisa, como é que ela recebeu do pai e da mãe, como é que o pai e a mãe dela reagiam quando ela chorava, quando ela ficava brava, né? E tanto que tem aquela música que eles Regina canta, né? Ainda somos os mesmos e vivemos com os nossos pais. Se a gente não se dá conta, se a gente não tem uma caminhada, não faz essa coisa de compreender um pouco mais sobre os nossos sentimentos, o desenvolvimento infantil, sei lá o que, a tendência é a gente acabar quando vê, se perde e está lá reproduzindo, mesmo que a gente não gostasse, a gente às vezes acaba se vendo reproduzindo aquele padrão, né? Então, por isso que eu fiz essa conexão também, né? Porque quando a gente torna isso consciente, que, por exemplo, nossa, realmente na minha família era muito desafiador falar sobre sentimentos, e isso hoje me atrapalha, ou não, realmente era muito desafiador, mas graças a um monte de terapia, de sei lá o que eu fiz, eu consegui me dar conta disso e agora eu consigo já falar dos meus sentimentos, né? Eu acho que é mais uma questão da gente ir linkando, por quê? Porque se eu percebo, por que que eu fiz isso? Porque se vocês começarem a perceber, nossa, falar sobre sentimentos é um tema desafiador para mim, então vocês vão colocar mais carinho e mais atenção nisso. De vocês olharem com mais carinho e mais atenção para os sentimentos de vocês. Porque vocês vão identificar que tem um padrão de não olhar para esses sentimentos, né? Tem um padrão de, de não, de não achar que eles não valem, que eles não são tão grandes, porque alguém um dia falou pra gente que a gente não podia chorar, que a gente não podia ficar brava, que sei lá o quê. E não, e como eu falei, não era por mal, não estou ofendendo a família de ninguém, pelo amor de Deus, não é esse o intuito, né? Mas é simplesmente dizer assim, às vezes a nossa criança ela registra uma informação que não necessariamente foi aquela informação, às vezes, sei lá, você sabe, vocês são mães, né? De repente está estressada, fala uma coisa de qualquer jeito, mas às vezes a criança recebe de uma forma e ela acaba trazendo isso para a vida adulta, né? Essa forma de se relacionar com os sentimentos. Então, quando a gente percebe que a gente tem um desafio, a gente traz isso para a vida adulta para a gente olhar com mais carinho ainda, sabe? Para dar mais atenção ainda. Nossa, eu realmente não recebi isso, ou recebi uma coisa que sentimento não era uma coisa assim que eu podia expressar muito bem, né? Mas então, agora então eu vou olhar para isso. Isso. Estou sentindo tristeza, estou sentindo raiva. E até porque a raiva, ela vem com peso, né? Que nem a Josi falou ali. Ai, não, ela falou raiva, então... Porque não é é um peso social, né? Que a gente veio de uma sociedade que sentir raiva não pode. Então, a gente, Deus o livre, gente, eu sinto raiva, como assim? Não posso nem falar que eu tenho raiva, porque... Então, né? Então, esse peso é o que a gente dá, porque enquanto que se hoje em dia, sei lá, se uma criança fica com raiva, o que que eu diria para ela? Não, tá com raiva, tá ok sentir raiva, tá tudo bem sentir raiva. Não tá ok chutar o colega, não tá ok quebrar o prato, né? Mas sentir raiva é ok. Mas o que que a gente aprendeu? Não pode ficar com raiva. Raiva é feio. Vai de castigo no teu quarto. Vai levar uma chinelada na bunda porque tu tá com raiva, né?
Quando a criança fica com raiva, faz aquela birra, né? Então, é isso, para a gente conseguir, inclusive, olhar hoje para essas crenças que a gente tem em relação aos nossos próprios sentimentos. E, inclusive, quando vocês sentirem raiva, vocês pensarem, tá tudo bem sentir raiva, mas não tá bem eu brigar com meu marido, não tá bem eu xingar o meu filho. Eu preciso me acalmar, então, se eu tô com raiva, né? Depois eu vou voltar e vou conversar. Inclusive, pode até dizer, olha, quando tu fez tal coisa, eu fiquei louca de raiva, mas daí eu fui lá e me acalmei, e aí eu vi minha necessidade, não atendi, né? A gente pode falar que sentiu raiva, porque é humano, e a pessoa vai entender que tá tudo bem, né? A gente só não pode agir na raiva, né? Mas tá ok também sentir raiva, né? A gente precisa desmistificar um pouco essa coisa desse, o peso que a gente bota também na raiva, né? Eu vou fazer um dia um workshop para nós, para tratar só sobre esse tema da raiva, tá? Falar para a Eliana, vou dar essa sugestão da gente fazer um workshop sobre a raiva. Então, mas é isso, é bom a gente trazer para a consciência, né? Olhar e parar. Por isso que eu falo assim, quando acontece a situação, tu foi fisgada, né? O que que acontece, né, gente? O fato que eu pedi para vocês escolherem, que é o nosso fato de estudo. Vocês têm sempre que se lembrar que isso é o gatilho, é o que dispara lá o sequestro da amígdala, que nem eu falei, né? Do cansaço, da fome, do sono, sei lá o quê. Então, tipo assim, a pessoa falou tal coisa, tu já se arma, né? Ou fica triste, ou fica, seja qual for o sentimento, mas a gente sente no corpo, né? Então, nessa hora, a gente se retira, respira e percebe, o que está passando aqui? Por que que essa pessoa falou tal coisa, ela fez tal coisa e eu me senti assim? E aí, a gente vai para o nosso terceiro ponto, né? Que é a gente pensar que o sentimento, ele é aquela luzinha que acende no painel do carro. Como assim, Marcela? Vou dar uma metáfora da luzinha no painel do carro. Estou andando no carro, acende a luz. Tem uma luz que está me incomodando. O que que a pessoa faz? Ela vai lá e o mecânico vai lá, arranca a luz. Pronto, parou de piscar. Resolveu o problema do carro? Não, não sei. Podia ser motor, podia ser bateria, pode ser que o carro exploda ali na esquina, né? Eu não sei que luz é aquela. Ela parou de piscar, mas eu não sei o que aconteceu com o carro. Então, isso é o sentimento. Ele vem com uma luzinha que acende no painel do carro. Mas o que que ele quer dizer? Ele é uma pista que tem uma necessidade que está precisando ser olhada. E geralmente essa necessidade, quando pisca forte, bate na gente, incomoda, é porque tem uma necessidade não atendida. Porque amanhã eu quero trazer essa parte também quando as nossas necessidades são atendidas, porque também a gente tem que olhar para isso, tem que celebrar, inclusive, né? Quando as nossas necessidades são atendidas. Só que geralmente o que que acontece? Como o sentimento é bom e é prazeroso, quando as necessidades são atendidas, muitas vezes a gente nem expressa. Geralmente a gente vai querer expressar e vai ficar incomodado com o quê? Com a falta, né? Com a necessidade que não está sendo atendida. Então, quando a gente traz essa percepção, né? O sentimento, a raiz do sentimento, foi essa frase até que eu usei para a Júlia, é uma necessidade. O sentimento, ele é a luzinha que acende no painel do carro, mas ele só é um sinalizador de que algo precisa ser olhado, que algo precisa ser atendido. Você vai agora, então, dizer, né? Quando você fez, quando você falou, quando você não fez, quando você não falou tal coisa, eu me senti tarará, porque eu precisava de. Então, conectem agora esse sentimento, essa situação, qual é a necessidade que estava ali gritando? Repete a frase, por favor, Marcela. Quando aconteceu X, eu me senti assado,
porque eu precisava de... Aí você vai conectar, né, esse sentimento que você conseguiu identificar. Agora você vai linkar ele com alguma necessidade não atendida. Qual foi a necessidade, né, que despertou esse sentimento? Qual foi a necessidade não atendida que despertou esse seu sentimento? Ah, uma parte que a mãe dele participou um dia de um workshop, né? E aí ela, no meio do workshop, ela saiu e demorou um tempão para voltar e ele ficou meio preocupado com ela. Depois ela voltou e ela se deu conta, né, que a vida dela ela passou sem se dar conta, sem perceber das próprias necessidades, né? E isso interferiu na relação com o marido, porque ela não, na família dela, ela se deu conta de um padrão que quando ela era criança que não podia pedir, porque eles eram muito pobres, né? Então não podia pedir. Aí a irmã dela um dia fez uma cirurgia de vesícula e ganhou uma bolsinha, ela amou aquela bolsinha. E aí ela fingiu que estava com apendicite, sei lá o que, para fazer a cirurgia. Fizeram a cirurgia na criatura. Pensa, gente, eu pensei, gente, que loucura isso. Aí ela ganhou uma bolsinha igual da irmã e ela estava no hospital. E aí ela foi mostrar para a enfermeira enfiou o termômetro na boca dela, ela apontou para a enfermeira a bolsinha que tinha ganho. A enfermeira falou para mim, obrigada, ele foi embora. E ela não conseguiu ter coragem de dizer que ela não estava dando bolsa, né? Então ela passou por toda essa situação para ganhar uma bolsa. No fim das contas, a mulher levou a bolsa e ela não conseguiu ter coragem para dizer: não, para aí, essa bolsa é minha, só estava te mostrando, entendeu? Então é uma história trágica, mas é verdade, né? Ele traz no livro. E é para a gente se dar conta, às vezes, o preço que a gente paga, às vezes, por não olhar para as nossas necessidades e não comunicar elas, né? Às vezes a gente comete umas coisas assim, né? Então, ah, é muito importante a gente conseguir olhar para as necessidades. O Rosenberg, ele fala sempre assim que ele trabalhou sempre com muita questão de conflitos, né? Conflitos entre países em guerra ou até mesmo casais, assim, ele trabalhava com resolução de conflitos e ele falava assim: depois de 20 minutos, que depois de que as pessoas cheguem às necessidades, os conflitos são resolvidos em até 20 minutos. Aí ninguém acreditava, né? Mas é por quê? Porque as pessoas, elas não conseguem se comunicar no nível de necessidades. E aí a gente vem para uma parte muito importante que é o quê? Quando eu me torno responsável pelo meu sentimento, porque eu percebo que esse sentimento ele está ligado a uma necessidade não atendida, eu consigo olhar para essa necessidade e consigo fazer um pedido para atendê-la. Mas o que que geralmente acontece? Como é que a gente aprendeu? A gente responsabiliza o outro pelos nossos sentimentos, a gente ignora que tem necessidades, né? E aí a gente passa uma vida inteira, às vezes, sem perceber que tem necessidades. Por quê? Porque a gente responsabilizou a causa dos nossos sentimentos, né, no outro. A ação que o outro fez, a ação que o outro falou. Enquanto que a gente parar, às vezes, para pensar, é uma benção, né? Porque é uma oportunidade que o outro nos dá, a gente pode ficar brava, pode ficar triste, pode ficar deprimida, pode ficar sei lá o quê, mas é uma oportunidade que a gente está tendo ali de aprender a ser responsável pelos sentimentos, para olhar, não, esse sentimento ele está vindo, não é porque o meu filho não comeu a comida, é porque tem uma necessidade aqui que eu não estou olhando. Sou o teu exemplo aí, Ivana, né? O que que eu não estou olhando, né? Então, é uma grande oportunidade, assim, quando a gente começa a estudar a CNV, isso é se tornar responsável pelos nossos sentimentos. É saber que a gente está sentindo assim, não foi porque o outro fez ou falou, sei lá o quê. O quê? A gente pode conversar com ele depois. Mas o principal nisso tudo é a gente olhar o que está me faltando, o que não está sendo atendido quando esse tipo de situação acontece.
né? Porque isso é uma grande oportunidade para a gente olhar para a gente e olhar para as nossas necessidades. E aí a gente consegue, inclusive, quando o outro escuta a nossa necessidade, é uma coisa assim, é inerente do ser humano. A gente quer contribuir para o bem-estar das outras pessoas, né? Porque às vezes é isso, né, gente? Às vezes só muda o episódio, né? Quando até a gente, como eu falei, o universo é didático. Enquanto a gente não olhar para aquilo, ele vai nos mandando mais e mais aquelas situações. Até a gente conseguir um dia olhar e ver, nossa, é isso. Né? Que nem a Carla disse, que lindo isso. Eu tenho necessidade de meus filhos confiem em mim. Nossa, um filho escutar isso de uma mãe é um presente, sabe? É um presente, uma oportunidade que esse filho tem de criar uma conexão com a mãe dele, de saber que se ela tá que ela tá ali não é porque ela é chata, porque ela é não sei o quê, porque ela quer pegar no pé dele, não, mas porque ela tem uma necessidade de confiança mútua, né? Que ele confie nela, que ela confie nele. Então, quando a gente consegue expressar nesse nível, eu tenho certeza que se ela for retomar essa conversa com o filho dela vai se emocionar e vai estocar o coração dele. Porque é isso, gente, quando a gente fala, eu tenho necessidade de apoio, eu tenho necessidade de confiança, eu tenho necessidade de reconhecimento. A gente fala em termos de necessidade, é como se a gente, meu Deus, sabe? Uau! Eu também, a gente se identifica, porque as necessidades, elas são universais, né? Porque assim como a Carla tem necessidade que o filho confie nela, eu tenho certeza que ele também tem essa necessidade que ela confie nele. Né? E é aí que a gente se encontra na nossa humanidade. Quando a gente consegue não falar em nível de sentimentos e necessidades, a gente consegue, porque senão, se a gente não se responsabiliza pelo sentimento, a gente projeta no outro, fala do outro, o outro não nos escuta, se sente atacado, não olha para nossas necessidades e ficam dois bicudos não se beijando, né? Minha avó já dizia, dois bicudos não se beijam, né? Então, então é isso, assim, por isso que eu acho muito espiritual mesmo a CNV, sabe? Ela não é religiosa, mas ela é extremamente espiritual, porque ela nos faz conectar com amor, sabe? Conectar, porque assim, gente, numa relação, seja numa relação, claro, tirando casos extremos de relação abusiva, de sei lá o quê, né? Mas geralmente quando a gente está num relacionamento, ou caso de filho, mãe com filho, sei lá o quê, tem amor ali, sabe? Tem amor entre irmãos, tem amor entre pai e mãe, tem amor, né? E a gente quer fazer, quando a gente escuta alguém que a gente ama com uma necessidade, a gente consegue entender que a gente pode atender essa necessidade, né? Muda o jogo, muda o nível, sabe? Muda o nível do jogo. Porque é diferente se eu pegar e começar a falar das tuas falhas, dos teus erros. Tu não vai querer ouvir falar, por mais que tu saiba que tu tem essas falhas, por mais que tu saiba que tu tem os defeitos, tu não quer ouvir falar. E aí tu já não vai mais abrir, tá, dane-se, já não tá nem mais ali para a pessoa, e o mesmo acontece, né? Então, essa é a beleza, assim, da gente mergulhando, chegando nesse nível, né, de necessidades. Porque daí eu consigo entender, eu também tenho isso, eu também tenho necessidade de reconhecimento, eu também tenho necessidade de confiança, mas eu também tenho necessidade de apoio. Gente, isso faz sentido para mim, sabe? E agora a gente vai para o passo mais importante de tudo isso, que é o pedido, né? Não sei se é o mais importante, tudo é importante. Se eu pudesse nomear, os passos todos são importantes, gente. É importante a gente fazer o scanner, né? O momento de respiro, de observação, de empatia, de tomar água. Acho que foi tu que falou, né, Julie, de tomar água. Toma água para se acalmar, enfim, né? Seja qual for a estratégia que você fizer. Seja dar um berro, seja pular e sapatear no chão para depois voltar tranquila. Não importa a estratégia, né? Para acalmar. Mas o importante é calma, respira, percebe, né? O que a gente precisa nesse momento da empatia?
por que que isso mexeu tanto comigo? Em vez da gente ficar responsabilizando 3 horas do nosso diálogo mental, avaliando e julgando o outro por ter feito ou não ter feito, ter dito ou não ter dito, a gente olhar por que, a gente se perguntar, mas por que que esse fato mexeu tanto comigo? Que necessidade é? E às vezes, quando a gente chega na necessidade, é que a gente consegue decifrar o sentimento, né? Que nem a Carla falou ali, estava confusa, não sabia bem qual era o sentimento, se era frustração, se era raiva, se era tristeza. Daí, quando ela chega na necessidade, às vezes, mergulha um pouquinho mais, chega na necessidade, eu identifico, porque às vezes, gente, a raiva, principalmente, ele é uma estratégia que mascara, às vezes pode mascarar uma tristeza, por exemplo. Eu acho que eu trouxe para vocês na questão do, por exemplo, do tipo 8, né? O tipo 8 é uma forma de estratégia de reatividade, de desenvolvimento da personalidade. Como é que o tipo 8 reage? Com a raiva. Mas às vezes a raiva está escondendo o quê? Uma tristeza. Sabe, a pessoa fez algo, te deixou extremamente triste, mas como é que tu sabe manifestar aquilo? Ficando bravo, né? Então, às vezes a raiva, ela é o diálogo que a gente está, ela é mais pelo diálogo que a gente faz em relação à ação do outro. Né? Que nem a Valéria falou, fiquei com raiva do meu filho. Por quê? Porque ela contou uma historinha na cabeça dela. Porque eu fui lá e fiz toda a comida, daí ele achou que a comida que eu fiz não era boa, porque daí ela já criou uma história toda que, sei lá, de repente ele não estava afim de comer e deu. Não era porque ele não achou, não sei o quê, mas a gente vai contando uma historinha que vai nos deixando com raiva e que na verdade não é o sentimento principal. Talvez ali o sentimento principal, no fundo, no fundo, no fundo, quando ela chegou naquela necessidade de reconhecimento, talvez ela pode até dizer, não, na verdade, a raiva veio, mas na verdade, no fundo, o que eu senti era uma tristeza, porque eu queria reconhecimento do meu filho. Né? Eu estou dizendo assim, não pode ser que não seja, né? Mas não estou dizendo que é tudo, mas só para a gente ter uma ideia, né? Às vezes é raiva mesmo, tá tudo bem. Mas às vezes a raiva é uma estratégia que vem primeiro, que salta aos olhos, né? É aquele diálogo que a gente está contando para a gente mesmo. Mas quando a gente para de contar esse diálogo para a gente e olha e faz essa pergunta, por que isso me afetou tanto, a gente vai chegar na necessidade. E aí a gente vai conseguir, inclusive, decifrar qual foi o verdadeiro sentimento. Então, vamos lá, deixa eu ver nosso último passo, então, hoje. Então, queridas, para receber é preciso pedir. Não vá até o oceano com uma colher de chá. Leve, no mínimo, um balde para que as crianças não riem de você. John Rowan. Eu adorei essa frase, eu quis compartilhar com vocês, né? Então é isso, a gente quer uma coisa, a gente não adianta a gente chegar com outra, né? Não adianta ir com uma colherinha de chá. Vai com balde, leva, vai com tudo, né? Pede mesmo. Então, uma coisa muito importante que a gente tem que se dar conta quando a gente chega no nível de pedido é pensar no seguinte: a gente precisa ter clareza e usar linguagem de ação positiva, afirmativa. O que eu quero dizer com isso? É a gente dizer o que a gente espera que a pessoa faça, o que a pessoa diga, e não o que a gente não quer. O que tu não quer deixa a pessoa confusa. Ou o que tu quer que ela pare de fazer. Não, não é assim. Para de deixar a toalha jogada em cima da cama. Filho, coloque a toalha no banheiro. Né? Não é? Não fala de boca cheia. Não. Mastiga de boca fechada e fala com a boca vazia. Sei lá, tô dando uns exemplos aleatórios, assim, né? Mas a gente poder ser claro, específico, porque não, o cérebro da gente não existe o não. Se eu disser agora, gente, não pensem numa borboleta azul voando num campo de margaridas. Vocês conseguiram não visualizar uma borboleta com um campo de margaridas? Não, óbvio que não. O cérebro da gente não conhece o não, nesse sentido, sabe? Então, assim, ó, afirmativa. Olha, então, a gente vai agora, antes de ir para
para nosso último passo, vou convidar novamente, né, para vocês, então, fecharem os olhos, conectando, então, com... Vai conectando. Como é que era na tua infância a questão de fazer pedidos? Quando você pedia algo para os seus pais, para a sua mãe, como é que eles lidavam com a questão dos pedidos? Os seus pedidos eram atendidos? Você se sentia bem? Ou era errado pedir? Você não podia pedir? E hoje, como é que você lida com essa questão? Você consegue pedir o que deseja? Ou você expressa isso através de um resmungo? Você consegue pedir com clareza para os seus companheiros, para os seus afins, para os seus pares? Você tem clareza e consegue expressar os seus pedidos? Ou você tem culpa e vergonha? Não sabe fazer isso direito? Você usa a linguagem afirmativa? Ou é mais fácil para você saber o que você não quer, o que não quer que faça? Você consegue ter clareza? Sente e conecta como é que foi isso para você. Como é que foi a questão de fazer pedidos para você? Como é que você recebeu isso? Como é que a sua família lidava com isso? E como é que você lida hoje com isso? Quando as pessoas te pedem, como é que você reage aos pedidos? Olha para esse teu funcionamento. Então, vai respirando profundamente, vai te conectando com o momento presente, vai conectando com essa situação que você está usando como seu estudo de caso. Vai olhando para a tua necessidade e formule um pedido em linguagem clara, de ações afirmativas e uma ação concreta que você espera que a pessoa faça. Uma ação concreta. Muito importante quando você for escrever o seu pedido, para não confundir pedido com exigência. Como ele pode soar, né? Às vezes você acha que faz um pedido e a pessoa pode receber como uma exigência. E aí você pode se perguntar,
qual a minha motivação para que a pessoa faça isso que eu estou pedindo? Né? As pessoas, elas tendem a ser mais colaborativas e atender aos pedidos quando motivadas pela compaixão e não por punição ou por recompensa, né? Porque é da natureza humana contribuir para o próprio bem-estar seu e dos outros, né? Nesse pedido, escrevam para ter clareza. Eu gostaria que você... E aí pede ação concreta, né? Traz a observação, traz o seu sentimento, fala da necessidade e eu gostaria que você... 3 pontinhos. E analisa bem esse pedido para ver se, por acaso, tem alguma chance que teu interlocutor, né, o receptor da mensagem, possa entender que tem alguma exigência, algum poder sobre ele, alguma coisa que pode levar a pessoa para uma atitude defensiva, ao invés de atender o seu pedido. I know we've been here for so long, but like the birds we move, we still sing our songs. The stagnant river only turns to mud, and yes, it's true, it gets tough, the normality of it all. And sometimes I am stuck, but I don't take the fall, 'cause I'm on your heartbeat. Now we're sailing, feels like we're floating alone. I'm on your heartbeat, and it gets better. Feels like there's hope in it all. You tell me, darling, this is not right. We don't go out anymore, we don't even fight. But just when that thought starts to creep and bend your mind, we'll find that place and we'll talk, we'll be just fine. This road's not always straight, but we took the time. 'Cause I'm on your heartbeat, now I'm sailing, feels like we're floating alone. I'm on your heartbeat, and it gets better, feels like there's hope in it all. I'm on your heartbeat, and now we're sailing, feels like we're floating alone. Deu, queridas? And it gets better, Terminaram? feels like Né? Porque não tem
tem problema. A vida é isso. Se a gente se não se quebrarem a pau, não, se ninguém se pegar no pau, tá valendo. Entendeu? O importante é todo mundo sair liso. Nem que seja, dá para remendar o soneto depois. A gente já faz uma emenda no soneto. Para aí que eu vou para minha aula, depois a gente retoma essa conversa aqui, que eu não estou conseguindo me expressar direito. E se sentirem, inclusive, se for preciso, usem a paráfrase. Olha, eu vou te dizer agora uma coisa muito importante, eu gostaria que tu repetisse para mim o que eu vou dizer para ter certeza que tu vai escutar o que eu estou te falando, né? Para ver se eu fui clara. Aí, daí a gente, nesse passo, para saber, por exemplo, se não está usando avaliação na observação, daí a pessoa pode, inclusive, te dizer, ah, mas tu me disse que eu, então tu quer dizer que eu não sei... Não, parei, vou me dar de novo uma oportunidade. Deixa eu respirar, vamos, reseto, deixa eu falar de novo, não me expressei bem, não quis dizer isso, vamos lá, sabe? Tipo, é bom, vamos testar na vida real e aí a gente vê amanhã como é que foi. Tá, minhas queridas, um ótimo descanso para vocês, ótima noite e até amanhã às 14, então.